Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área, eu tô vindo aqui rapidinho para mais um vídeo e hoje para falar sobre Ubisoft, que parece estar traumatizada aí com a recepção negativa que teve o jogo Assassin's Creed Shadows. Parece que a Ubisoft nunca mais será a mesma depois desse evento, né? Eles cancelaram agora o novo jogo da franquia com medo com a repercussão negativa que o jogo traria por ser considerado ali político demais, enfim. Eu não tô entendendo nada disso porque, afinal de contas, o Assassin's Creed Shadows não teria sido um grande sucesso e tudo era invenção dos nerdolas? E é isso! Hoje vamos falar sobre Ubisoft e Assassin's Creed Shadows, porque essa novela ganhou um novo e muito interessante capítulo. Eles parecem ter cancelado um novo jogo da franquia com medo da repercussão negativa por considerar esse jogo político demais. E eu vou explicar para vocês o porquê esse jogo realmente hoje não faria sucesso. Eu vou ler daqui a pouquinho um trecho dessa matéria só, ok, do PsyGamer, para explicar para vocês do porquê esse jogo seria impraticável. Antes disso, eu vou mostrar para vocês a repercussão lá no Twitter, porque eu fiquei sabendo dessa notícia exatamente por lá, por esse perfil Culture Crave, né, que é bem famoso lá nos Estados Unidos, e ele publicou essa notícia falando o seguinte: a Ubisoft cancelou um jogo de Assassin's Creed ambientado após a Guerra Civil, no caso, Guerra Civil norte-americana, né? Apresentava um assassino negro que era um antigo escravo, lutaria contra a emergente Ku Klux Klan. A liderança o cancelou, preocupada com o clima político dos Estados Unidos e a reação ao Yasuke, no caso, protagonista de Assassin's Creed Shadows. Eu respondi essa publicação aqui falando o seguinte, ó: esse jogo faria mais sentido do que um samurai negão usando o pronome neutro no Japão feudal, que é o que nós temos em Assassin's Creed Shadows, né? Que foi um motivo de piada, de muito meme na internet. Mas eu continuei, né? Mas cagaram tudo, perseguiram os jogadores, chamaram todo mundo de ista, fóbico e tudo mais. E agora tá todo mundo já de saco cheio. Se F aí, Ubisoft. Eu acredito de fato que você lendo esse plot, esse jogo parece ser muito bom. Realmente eu fico até com vontade de jogar um Assassin's Creed com esse plot, né? Porque faz todo sentido, faz parte da real história americana. A Guerra Civil é um momento importantíssimo ali para a fundação dos Estados Unidos como conhecemos hoje, né? E é basicamente, eu acho que todo mundo gostaria de jogar um plot como esse, né? Eu acho que pegando essa sinopse de forma fria, todo mundo se interessaria. Inclusive, tem um perfil aqui bem conhecido também no Brasil, né? Um lacrola aí, figurinha tarimbada da galera. Eu vou fazer um vídeo sobre esse cidadão já já aqui no canal. Guardem esse nome, que é Sucumba Games, né? Que era o antigo Sucumba EA, Sucumba EA para os mais íntimos aqui dos nerdolas, né? E ele é um perfil muito militante, né? Que fica na internet lá perseguindo os nerdolas, falando um monte de besteira. E aguardem, né, que vem novidades por aí. Mas ele escreveu aqui sobre esse cancelamento falando: Ubisoft cancelou um Assassin's Creed ambientado na época pós-guerra civil por ser político demais. O protagonista negro seria um ex-escravo e lutaria contra a KKK. Líderes cancelaram devido ao clima político dos Estados Unidos e a reação negativa ao Yasuke. Covardes, ficou muito chateado com o cancelamento. Esse perfil que primeiro vendia a narrativa de que o jogo era um sucesso, de que os nerdolas estavam inventando essa reação negativa que não tinha, e a gente sempre trouxe aqui essa reação principalmente por parte do Japão. Vocês não falam tanto de lugar de fala e etc. Então, cadê o lugar de fala dos japoneses em um jogo ambientado no Japão feudal, que é uma parte, obviamente, importante da história do Japão? Eles não têm direito de opinar, né, sobre isso. Enfim, é isso que a gente trazia principalmente. Então, muitos nerdolas, né, criticaram o jogo nesse sentido, defendendo o ponto de vista dos japoneses, e foram amplamente atacados e xingados por essa galera de uma forma coordenada, né? Inclusive, a própria Ubisoft entrou nessas lacradas aí, começou a responder os perfis, etc, né? Inclusive, responderam o próprio Grumps, que é um perfil muito conhecido lá na gringa. Enfim, o Grumps também republicou essa notícia falando que a Ubisoft tinha planos, né? E a gente vê qual era o plano deles, né? Enfim, realmente era sempre trazer um tema político para dar uma lacrada em cima. E como eu disse para vocês, eu acho que esse jogo
seria impraticável nos dias atuais, porque aquele plot que você leu não seria verdadeiro. O jogo não seria sobre aquilo. Eu vou provar para vocês aqui com a matéria da PC Gamer. Eu não vou ler a matéria inteira, mas eles estão falando sobre isso. A Ubisoft teria cancelado um jogo de Assassin's Creed ambientado na Guerra Civil Americana devido à reação negativa de ASK e à turbulência política nos Estados Unidos. Ou seja, eles estão falando que é devido ao momento atual político dos Estados Unidos, né? O jogo deveria se passar principalmente durante a era da reconstrução e contaria com um assassino negro confrontando o surgimento da Ku Klux Klan. Tem um trechinho que eu vou ler para vocês que eles falam, né, sobre as expectativas em relação a esse jogo. Ó, aparentemente, o jogo contaria a história de um homem negro ex-escravizado que, após se mudar para o Oeste para começar uma nova vida, é recrutado pela Irmandade dos Assassinos. Em seguida, ele retornaria ao sul dos Estados Unidos, entrando em conflito com grupos como a emergente Ku Klux Klan, o grupo de ódio supremacista branco que continua operando até hoje. Assim, se continua operando até hoje, já entrega, né, qual era a vontade deles, que é fazer um paralelo com o contexto atual, onde a Ku Klux Klan é uma piada. Nos Estados Unidos, que eu tô falando, nem aqui no Brasil, né? Aqui é ridículo por si só. Mas nos Estados Unidos já é um grupo absolutamente marginal, motivo de chacota, é criticado tanto pela esquerda quanto pela direita, não tem nenhum tipo de relevância na política americana, não tem um político eleito, um partido consolidado, com um mínimo de influência, enfim. É isso que é a Ku Klux Klan, é um meme ambulante. Porém, vão querer tratar isso como um mega problema, né, cara? E um mega tema a ser abordado nos dias de hoje. E o objetivo por trás disso você já sabe, né? Mas a gente vai ler aqui o seguinte, a continuação aqui para vocês entenderem. O jogo estava em fase de conceito e há anos de ser lançado quando o cancelamento ocorreu, mas, segundo relatos, o trabalho já estava em andamento. Fontes da GameFile, todos os funcionários ou ex-funcionários da Ubisoft disseram que os desenvolvedores estavam entusiasmados com o jogo, que alguns consideravam ter potencial para causar um impacto social positivo. Olha, isso aqui é importante, né? Você vê que os devs, os desenvolvedores desse jogo, estavam mais preocupados com o impacto social que ele teria na sociedade hoje, e não em realmente fazer um jogo divertido, né, informativo sobre a história americana, para as pessoas aprenderem de fato o que aconteceu naquela época. É uma baita de uma oportunidade, um plot muito interessante para você fazer um puta jogaço com isso, cara. Dá pra você fazer um gráfico sensacional, uma jogabilidade maneira. Tinha tudo pra ser realmente um jogo interessante. Mas eles estavam preocupados com a mensagem. Vocês entenderam que isso é o principal? É isso que se passa na cabeça dessa galera quando eles pensam no jogo? E isso faz parte do problema. É o que a gente aponta aqui. Mas enfim, vamos seguir aqui, ó. Mas, apesar de inicialmente aprovado pela diretoria da Ubisoft, acabou sendo decidido que o tema era muito controverso, especialmente agora, com o governo Trump tomando medidas para reverter a legislação sobre direitos civis e restaurar honrarias e memoriais da Confederação, que lutou para manter a escravidão durante a Guerra Civil Americana. Olha aqui começa o delírio. Quando você lê isso aqui, parece que o Trump está restaurando, né, a escravidão nos Estados Unidos, tirando o direito dos negros, etc. E não tem nada disso que está acontecendo nos Estados Unidos. O debate que acontece hoje é sobre imigrantes ilegais que estão nos Estados Unidos, e o Trump tem uma política muito forte ali de proteger suas fronteiras e de expulsar a galera que está lá. Basicamente é isso, né? Uma fonte disse que o jogo era muito político e um país instável demais para ser resumido. Então, eu só li esses 2 parágrafos para vocês entenderem qual seria o intuito com esse jogo. Não é um jogo realmente que abordaria uma questão política histórica, né, como uma oportunidade de educar as pessoas, de informar. Não, seria mais um jogo que trazia paralelo com a nossa política atual para difamar quem é de direita, conservadores, né? Olha, eles são os supremacistas, eles são do mal, etc. Que é algo que a gente sempre denuncia aqui e é que a galera tá de saco cheio. Então, esse plot que a gente tá falando que seria foda, pode esquecer, teremos ali várias alusões ali a figuras de direita atual, né? Porque a pessoa é contra o aborto, daí a pessoa é um bigodista, né? A pessoa defende a liberdade de expressão, daí a pessoa é bigodista. Essas comparações que teríamos nesse jogo, é por isso que seria um fiasco. Todo mundo iria falar que era um jogo lacrador. Por isso, a história tinha potencial para ser fantástico se eles estivessem preocupados de fato em contar uma boa história, entregar um bom jogo, mas não, eles estariam preocupados ali em lacrar. E esse perfil Sucumba Games que eu falei aqui pra vocês antes, né? Ele publicou aqui um trechinho de um Red Dead Redemption 2. Ele pegou uma gameplay ali do Alan Zoca
dele tacando fogo ali na KKK, tá ligado? Tem esse meme aí, ó, Ubisoft, vou cancelar Assassin's Creed Shadows com protagonista negro que luta contra a KKK por ser político demais. Rockstar, né? Tá aqui o Alan Zoca tacando fogo nos caras lá do Zé Gotinha, né? Vocês podem ver que é a forma que eles se vestem e tal. E é isso aqui, cara. A galera gosta disso aqui. Eu joguei Red Dead Redemption 2, tive a oportunidade recentemente, que jogo maravilhoso. Sinceramente, é o melhor jogo que eu já joguei, galera, na vida. Posso falar tranquilamente. Depois a gente se aprofunda mais sobre esse tema, mas aproveitei a minha ausência aí, né? Tive um tempo ali pra poder zerar esse jogo e foi simplesmente fantástico. Mas o ponto é que quando você joga esse jogo, não tem nenhum paralelo com comparações, né, entre a Ku Klux Klan e os republicanos, americanos, conservadores, etc. Aliás, tem um fato curioso sobre o surgimento da Ku Klux Klan, que tem uma ligação direta com o Partido Democrata, ou seja, com os esquerdistas americanos. Vocês acham que esse fato seria abordado nesse jogo? Eles colocariam isso para as pessoas? Eu duvido, né? Mas, enfim, a questão é essa, né? O jogo Red Dead Redemption 2 não tem nenhuma alusão à política atual, enquanto esse jogo teria. É isso que as pessoas criticam, né? E a gente tem perfis como esse que estão prontinhos para isso, porque a narrativa é: não, os nerdolas não vão querer esse jogo porque eles são preconceituosos, eles não querem combater o preconceito e pipipi, popopó. Cara, alguém cai nessa conversa ainda? Pra finalizar, eu até publiquei isso porque é uma narrativa tão imbecil, né, cara? Eu falei aqui o seguinte: ai, a carapuça serviu. Porque assim, agora os caras estão botando nazismo, né? Como, olha, esse aqui é o vilão e é do nosso mundo real, né? Nosso mundo real se compara ao nazismo com o que aconteceu na série do Pacificador do James Gunn, né? Aí coloca a Ku Klux Klan, né? Não, olha lá, eles ficam incomodados com isso. Não é incômodo, eu tenho incômodo com os militantes que ficam me comparando a essas bostas e me xingando e me difamando. E a gente viu onde isso terminou recentemente, como está escalando para violência, porque pitam ali o cara, né, o conservador como bigodista, e as pessoas começam a querer bater no cara, a matar e fazer acontecer. Então, é isso que me incomoda. Não é a gente combater o preconceito, combater o nazismo, a Ku Klux Klan, nada do tipo. Mas eu continuei falando o seguinte: a mesma galera que jurava que lacração não existe, no caso, esse perfil que eu mostrei pra vocês era um desses, né, que, assim, é muito conhecido, já teve vídeos aqui no canal onde eu falei sobre isso, né, e agora estão falando que essa onda de botar nazismo em filme pra acusar conservador de bigodista é invenção dos nerdolas. Alguém ainda cai nessa, só pode ser burrice ou mau caratismo. E é isso, né, cara? Botei a fotinha do James Gunn aqui, ó, no lugar do meme, né, ó. Todo mundo que eu não gosto é Hitler, porque é assim que o James Gunn age, e um guia para as crianças, né, para debate político online. Basicamente é isso, né, cara? E o que a galera já tá de saco cheio é isso. Essas produções são feitas para lacrar de uma forma pensada, para jogar na mão dos militantes para eles ficarem chamando opositores políticos de bigodistas, e isso gerar violência e gerar aí atentados, como a gente viu no caso do próprio Charlie Kirk, né, que marcou muito a política lá nos Estados Unidos, e o próprio covarde, né, que fez o atentado, chamava exatamente o Charlie Kirk de fascista, de tudo que é ruim aí e que você tá ligado, né? Então, basicamente, é essa a nossa crítica, e é por isso que jogos como esse fracassariam, né? Porque não seria aquele plot que a gente viu, seria apenas mais um jogo tentando difamar ali pessoas de direita. E é isso, lembrando aqui mais uma vez no vídeo que eu não tô nem aí se você é de esquerda ou de direita, se você se considera conservador ou não. Eu tenho, obviamente, a minha visão política, você tem todo o direito de pensar diferente. O ponto aqui é justamente essa narrativa coordenada, né? Hoje a gente vê sempre a mesma narrativa sendo empurrada a goela abaixo das pessoas, e é sempre a mesma coisa. É isso que a gente está de saco cheio. Eu sou a favor da verdadeira diversidade, que é a diversidade de ideias, e eu quero ver jogos que sejam tanto de direita quanto de esquerda, para eu ter ali a oportunidade de tirar a minha opinião e a minha conclusão. E eu acho que todos também desejariam isso, né? Não apenas ter ali uma visão empurrada na minha cabeça e eu achar que isso é o certo, e que, olha, o pessoal de direita é mal, conservador é isso, é aquilo, e enfim, é isso que a galera tá de saco cheio. É por isso que, se esse jogo fosse feito, ele iria ter essa narrativa, e ele foi cancelado porque a própria Ubisoft saberia que isso seria taxado de uma forma ridícula, e
viraria meme na internet, assim como Assassin's Creed Shadows. E é engraçado, né? Assassin's Creed Shadows até então tinha sido um grande sucesso aí, e era tudo invenção dos nerdolas, né? A rejeição que teve no Japão e no resto do mundo, e agora é um marco, né, para a Ubisoft frear e falar, peraí, a gente está indo longe demais, vamos repensar algumas coisas. A Ubisoft também passou por uma reestruturação, um outro grupo lá adquiriu uma parcela considerável, né, da empresa, e acho que isso tudo, obviamente, também tem impacto, né, nessa decisão de cancelar esse jogo. Enfim, e vamos ver agora qual será o próximo Assassin's Creed Shadows e se eles vão manter essa tentativa de lacrar ou se eles vão ficar preocupados em entregar um bom jogo, que é o que os nerdolas querem, né? Basicamente. Mas é claro que essa é apenas a minha opinião, quero saber de vocês o que vocês acharam do jogo cancelado da Ubisoft. Poderia ser um bom jogo? Se fosse aquele plot, aquela sinopse, não seria um jogo fantástico? O que vocês acham? Comenta aqui a sua opinião, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E é isso, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo. O Superman é gay, o Thor é uma mulher, eu quero um Pantera Negra branco. O Máscara virou um blade, caça fantasmas mulher, eu quero um Pantera